Felicidades a todos. Livro 1. Este é o livro intitulado Como Deus Começou Todas as Coisas. A primeira parte conta-nos acerca de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Tem você o livro vermelho consigo? Ele contém histórias do livro de Deus, a Bíblia. Veja as gravuras. Escuta a cassete. Quando ouvir este sinal, deve passar para a outra página. Vamos começar. Gravura 1. Como tudo começou. Veja o homem nesta gravura. Seu nome é Adão. Ele foi o primeiro homem a existir. No princípio não havia nada nesta terra. Apenas existia Deus. Ele é Espírito e o único Deus verdadeiro. Deus tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas e está em todo lugar. Deus criou todas as coisas que você vê nesta gravura. Primeiro fez aparecer luz para iluminar a terra que estava em escuridão. Depois fez todos os astros do céu. Dividiu o mar e a terra seca. As plantas começaram a germinar. O sol, a lua e as estrelas apareceram. Deus fez todos os seres viventes sobre a terra. E finalmente Deus criou o homem. Ele fez o homem do pó da terra. Deus pôs do seu espírito no homem, e assim o homem é semelhante a Deus. Deus criou todos os seres espirituais e os anjos também. Anjos são espíritos bons que estão com Deus no céu. Gravura 2. Tudo que o homem precisava. Deus colocou o homem num maravilhoso e fértil jardim e disse-lhe para cuidar do jardim. Haviam árvores de toda a espécie e também a árvore da vida. Adão tinha de todos os melhores alimentos. Adão pôs os nomes a todos os animais e às aves. Haviam ali machos e fêmeas de toda a criação. Nenhum animal fazia mal a Adão e nem o amedrontava. Mas com tudo isto, Adão não tinha ninguém para o ajudar na tarefa que Deus o responsabilizou. Então Deus criou a mulher para lhe fazer companhia e o ajudar, como pode ver nesta gravura. Esta foi a maneira que Deus criou a mulher. Deus fez Adão cair num sono muito profundo. Então tomou uma costela de Adão e dela fez uma mulher e a entregou a Adão. Naquele tempo, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles podiam falar com Deus como amigos. Não havia tristeza, morte ou mal naquele tão belo lugar. Gravura 3. O pecado começou. Um dia Satanás apareceu à mulher em forma de uma serpente. Satanás antes foi um anjo de Deus, mas ele rebelou-se contra Deus. Ele queria ser maior que Deus. Por isso Deus expulsou-o do céu e Satanás tornou-se inimigo de Deus. Deus disse a Adão e a Eva que podiam comer fruta de toda a árvore do jardim, excepto da árvore que Deus disse, se comessem dela, morreriam. Satanás enganou Eva, persuadindo-a a comer do fruto proibido e dizendo-lhe que ela não morreria. A mulher, ao tomar do fruto, também o deu a seu marido. Assim que eles comeram do fruto, imediatamente conheceram que estavam nus. Agora sentiam vergonha de estarem naquelas condições. Tinham agora consciência de haverem desobedecido a Deus e procuravam se esconder de Deus. Gravura 4. O resultado do pecado. Nesta gravura podemos ver o que aconteceu quando Adão desobedeceu a Deus. Deus teve de expulsar Adão e Eva do jardim. Eles não teriam mais que comer da árvore da vida. Deus castigou a serpente.
ela teve de rastejar na terra, vindo a ser inimiga do homem. Deus disse à mulher: eu te aumentarei a dor quando deres à luz. Deus disse a Adão: porque comeste do fruto da árvore, que te disse que não comesses, a terra será maldita e terás de trabalhar duramente para fazê-la produzir o suficiente para ti até que morras. Adão chamou a mulher Eva, que quer dizer vida. Eva teve filhos do seu marido, deles provém toda a geração humana. Desde a desobediência de Adão e Eva, toda a gente é pecadora por natureza e está separada de Deus. Todos temos desobedecido a Deus, o que é pecado, e o salário do pecado é a morte. No entanto, há esperança de nos relacionarmos com Deus. Deus prometeu que um dia enviaria um homem, quem desfaria as obras do diabo, as quais foram a causa do pecado da humanidade. Esse homem é chamado Senhor Jesus Cristo. Gravura 5. Noé, um homem justo. Os filhos de Adão multiplicaram-se e se espalharam por toda a terra. Eles seguiram os caminhos de Satanás e do mal. Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Só um homem chamado Noé é que agradou a Deus. Um dia Deus falou a Noé: eu tenho decidido destruir toda a raça humana porque a terra está corrompida com as suas maldades. Constrói um barco para ti. Eu vou inundar toda a terra para destruir todos os viventes. Mas eu farei um acordo contigo. Vai para dentro do barco com toda a tua família. Toma contigo um casal de todos os animais e aves, a fim de serem preservados vivos. Deus disse a Noé como deveria construir o barco. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou, tal como podeis ver nesta gravura. Gravura 6. O dilúvio. Repare, Deus cumpre sempre as suas promessas. Noé, sua família e toda a criação existente entraram no barco e Deus fechou-os dentro. 7 dias mais tarde a chuva começou a cair. Choveu por 40 dias e noites. As águas também procediam de debaixo do sol, e toda a terra foi coberta por um grande dilúvio. Todas as pessoas, animais e aves morreram, excepto todos aqueles que estavam dentro do barco. As pessoas hoje não mudaram. Elas continuam tendo a sua natureza pecaminosa. Seguem o diabo e recusam-se a ouvir Deus. Deus diz-nos através da sua palavra, a Bíblia, que um dia virá outra vez para julgar a maldade de toda a gente. No entanto, Deus tem providenciado um escape para todos os que creem nele e lhe obedecem. Gravura 7. O arco-íris. Promessa de Deus. Noé, sua família e todos os animais que foram preservados estiveram no barco por mais de 1 ano. Finalmente a terra secou-se e todos eles vieram para fora. Então Noé erigiu um altar, como podem ver, e nele sacrificava animais, o que com isso agradou ao Senhor. Então Deus pôs um arco no céu. Deus disse: quando o arco aparecer, eu me lembrarei o que te prometi, que nunca mais destruirei toda a criação com um dilúvio. Quando você ver o arco-íris, lembre-se da promessa de Deus. Mas lembre-se também que Deus julgará o mundo outra vez. Pela próxima vez este mundo será destruído com fogo. Todos os que creem em Deus não têm que recear. Segue o Senhor Jesus Cristo e não serás destruído.
Gravura 8. Os descendentes de Noé. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafete, são de quem descende toda a humanidade após o dilúvio. Deus disse-lhes para gerarem muitos filhos e povoarem a terra. Toda a gente falava uma só língua e não queriam estar distantes uns dos outros. Desobedeceram a Deus e decidiram construir uma cidade e nela uma torre tão alta que tocasse nos céus. Deus viu a cidade e a torre. Deus também viu a sua desobediência e a sua vaidade. Então Deus disse: todos são um só povo e falam uma mesma língua. Desçamos e confundamos sua língua, de modo que eles não se possam entender uns aos outros. Nesta gravura, as pessoas não se podem entender umas às outras jamais. Então deixaram de continuar a construir a torre daquela cidade e foram viver separados uns dos outros em outros lugares. Foi a desobediência a Deus que fez com que nós tivéssemos tantas línguas. Desobediência é pecado e causa que os homens se separem uns dos outros. Descrença e desobediência também separa os homens de Deus. Gravura 9. O justo Job. Aqui vemos um homem chamado Job. Ele está oferecendo uma oferta queimada em sacrifício a Deus. Job adorava o único Deus verdadeiro e nunca seguia os maus caminhos de Satanás. Job tinha 7 filhos e 3 filhas, e ele fazia ofertas a Deus em favor dos seus filhos. Ele queria que Deus os perdoasse se eles acaso tivessem ofendido Deus em alguma coisa. Deus estava satisfeito com a fidelidade de Job. Ele fez que Job prosperasse muito. Ele tinha muitos rebanhos de animais de várias espécies e tinha muitos servos. Um dia Satanás acusou Job diante de Deus. Satanás disse a Deus que Job o adorava só com o alvo de Deus o prosperar materialmente. E Satanás disse ainda a Deus: se tu tirares tudo quanto Job possui, verás que ele te amaldiçoará. Deus sabia que o seu servo Job era um homem reto, que sempre desejava agradar a Deus. Então, como prova disso, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo quanto Job possuía. Gravura 10. Um tempo de grande tribulação. A gravura mostra um tempo de grande angústia para Job. Os seus servos trouxeram-lhe notícias terríveis. Um dos criados veio correndo para lhe dizer que os inimigos mataram todos os seus servos e roubaram-lhe todos os seus bois e seus jumentos. Antes que este criado tivesse acabado de lhe dar esta terrível notícia, chegou outro criado e lhe disse: um relâmpago eletrocutou as tuas ovelhas e os pastores. Todos morreram. Um terceiro criado veio para lhe dar a notícia que os bandidos os tinham atacado e roubaram todos os seus camelos. Por último, veio outro criado com a pior de todas as notícias, dizendo-lhe: os teus filhos estavam num banquete e uma tempestade os surpreendeu. A casa onde eles se encontravam abateu-se sobre eles e todos morreram. Ao ouvir isto, Job rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra com dor de angústia e disse: o Senhor me deu e agora ele levou. Bendito seja o seu nome. Apesar de tudo o que ocorreu, Job não pecou com palavras de maldição contra Deus. Gravura 11.
o sofrimento de Job. Satanás viu que mesmo assim Job bendisse ao Senhor. Disse então Satanás ao Senhor: se tu ferires a Job no seu corpo, ele te amaldiçoará. Deus permitiu que Satanás provasse a Job de novo. Assim o diabo trouxe uma terrível enfermidade de pele sobre Job. Era tão aflitiva a doença na sua pele que Job tinha de sair para fora e coçar-se com um caco. Sua esposa disse-lhe: ó homem, por que não amaldiçoas tu a Deus e depois morre? Então Job respondeu à sua mulher: aceitaremos só o bem de Deus e não o mal? 3 amigos de Job vieram e falaram com ele por muitos dias. Eles tentaram descobrir qual a razão dos sofrimentos de Job. Eles pensaram que ele tivesse cometido uma grande maldade e Deus o estava castigando. Mas Job sabia que não tinha cometido falta nenhuma. Deus veio então e falou com os amigos de Job e mostrou-lhes que só ele é quem conhece todas as coisas. Eles não podiam entender os planos de Deus. Unicamente Deus é quem pode escolher o bem ou as dificuldades para nós. Ele sabe o melhor. Gravura 12. Job voltou a restaurar tudo. Aqui nesta gravura, Job está perfeitamente bem e rico outra vez. Eu lhe direi como isto aconteceu. Quando Job adorou a Deus, ele reconheceu quão grande é Deus. Ele sentiu-se envergonhado por se ter queixado contra Deus. Depois também orou por seus amigos, pois eles não conseguiam entender a verdade de Deus. Deus deu perfeita saúde a Job e tornou a dar-lhe riqueza como tinha antes. Os amigos de Job vieram celebrar este extraordinário acontecimento e também seus familiares e lhe deram presentes. Job veio a possuir mais 7 filhos e 3 filhas, formosíssimas. Ele viveu ainda por muito tempo e pôde ver muitos descendentes seus. Ele morreu já muito velho. Deus quer que nós tenhamos paciência no sofrimento e que saibamos esperar por melhores dias. Ele sabe muito bem a causa dos nossos sofrimentos nesta vida. Ele é quem controla todas as coisas. Lembre-se, Deus ama-nos e só quer o melhor para aqueles que o honram. Gravura 13. Abraão, um homem de fé. Estas pessoas que se veem nesta gravura estão a caminhar para uma grande jornada. Eles têm deixado o seu país e as suas famílias. Deus disse a um homem chamado Abraão que lhe mostraria um novo lugar para onde iria viver. A esposa de Abraão e seu sobrinho Ló e seus criados foram com ele. Eles levaram tudo o que possuíam. Quando eles vieram para uma terra chamada Canaã, Deus apareceu a Abraão. Deus disse: esta é a terra que eu darei à tua descendência. Nos primeiros dias a vida foi muito difícil na nova terra. Havia fome. Abraão e sua gente tiveram de ir a outro país
para encontrar alimento. Mas, mais tarde regressaram a Canaã, porque eles sabiam que as promessas de Deus se cumpririam. Deus tem-nos prometido uma nova vida e um lugar com Ele. Mas nós temos de obedecer-lhe, a fim de recebermos as suas promessas. Gravura 14. A escolha de Ló. Abraão e Ló tornaram-se muitíssimo ricos. Eles tinham muitos animais, de modo que não havia pastagem suficiente para os animais todos naquele lugar. Os guardadores de gado de Abraão e de Ló sempre discutiam acerca das pastagens para os animais. Então Abraão disse a Ló: vamos parar de discutir. Separamo-nos. Tu escolhe onde quiseres para ires. Vós podeis ver nesta gravura. Ele está escolhendo para ele os férteis vales à margem do rio Jordão, onde também há cidades para viver nelas. Ló acampou-se no vale ao lado da cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era muito mau e pecavam contra Deus. Abraão ficou na terra de Canaã e Deus falou-lhe lá: toda a terra que podes ver ao teu redor, eu te darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Há quem lhe pareça ter o melhor na vida, mas nós confiamos em Deus, que terá cuidado de nós, assim como fez Abraão. Gravura 15. Abraão libertou Ló. No vale onde Ló vivia, o povo ali estava em guerra. Ló e sua família foram levados cativos juntamente com os habitantes de Sodoma. Abraão e 318 dos seus homens foram libertar Ló. Eles debandaram os inimigos e livraram todo o povo e suas possessões. Quando eles regressaram, eles encontraram-se com este rei que mostra na gravura. Seu nome era Melquisedeque, e ele abençoou a Abraão. Melquisedeque era rei de paz. Ele adorava o único Deus verdadeiro e agradava a Deus. Abraão prostrou-se diante de Melquisedeque e deu-lhe presentes. O rei de Sodoma também quis galardoar Abraão por ter libertado o seu povo. Mas Abraão não quis receber nada dele, porque ele e o seu povo eram muito maus. Nós não devemos seguir os caminhos da gente ímpia. Eles só nos guiam para problemas e muitas vezes para a morte. Como Ló descobriu, Melquisedeque era semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Nós devemos honrar e seguir homens como ele. Seu caminho leva-nos à paz e a obter favor de Deus. Gravura 16. A promessa de Deus a Abraão. Depois de Abraão ter libertado Ló e toda a gente com ele, Ló regressou a Sodoma outra vez. Depois Deus falou a Abraão: não temas, eu te darei uma grande recompensa. Abraão vivia triste porque não tinha nenhum filho. Deus levou Abraão para fora e disse-lhe: olha se podes contar as estrelas. Tu terás muitos descendentes que não se poderão contar como as estrelas. Abraão creu em Deus, mesmo não tendo filhos, e isso agradou muito a Deus, a fé de Abraão. Uma vez mais, Deus prometeu toda a terra de Canaã a Abraão e à sua descendência. Deus quer igualmente que nós creiamos e obedeçamos à sua palavra, que consta na Bíblia. Desta maneira, também nós agradaremos a Deus e receberemos suas promessas, tal como Abraão recebeu. Gravura 17. Nasce Ismael.
Vejam, nesta gravura Abraão tem um menino. Tinha Abraão estado já por 10 anos em Canaã, mas sua esposa Sara ainda não lhe tinha dado filhos. Sara tinha uma criada chamada Agar, e deu Agar a seu marido. Sara queria que Agar tivesse um filho de Abraão, o qual poderia tomá-lo depois por seu próprio filho. Agar ficou grávida de Abraão. Depois Sara começou a ter ciúmes de Agar e tratava-a cruelmente, de modo que Agar teve de fugir de casa. Mas um anjo de Deus encontrou Agar e disse-lhe que seu filho teria uma grande descendência, mas que ele lutaria com todos os homens. O filho de Agar chamava-se Ismael, que significa Deus me ouve. Ele veio a ser o pai de todas as nações árabes. Algumas vezes nós pensamos em fazer as coisas à nossa maneira. E isto pode trazer muita tristeza e sofrimento a muitos. Nós devemos confiar em Deus e esperar que Ele realize os seus planos em nós. Gravura 18. Promessa de Deus renovada. Um dia, quando Abraão tinha já 99 anos de idade, vieram 3 visitantes à sua tenda. Estes visitantes eram mensageiros de Deus. Abraão chamou Sara para preparar comida, e ele mesmo os serviu. Depois os homens perguntaram a Abraão: "Onde está Sara?" "Ela está lá dentro", respondeu Abraão. Um deles disse: "Daqui a 9 meses virei outra vez, e tua esposa Sara terá um filho." Sara ouviu esta conversa e riu-se, porque já era de 90 anos de idade. Ela não podia acreditar no que se dizia. Então Deus falou a Abraão: "Por que se riu Sara? Há alguma coisa impossível a Deus? Sara vai ter um filho." Não, nada é impossível para Deus. Ele cumpre sempre as suas promessas. Gravura 19. Abraão intercede por Sodoma. Aqui vemos Abraão e os 3 mensageiros de Deus. Deus disse a Abraão que os seus mensageiros iam destruir a cidade de Sodoma, porque o povo daquela cidade era muito mau. Abraão lembrou-se do seu sobrinho Ló e disse: "Destruirás tu os inocentes juntamente aos maus? Não julgará o juiz da terra com justiça?" Abraão começou a rogar a Deus para não destruir Sodoma. Deus disse a Abraão que não destruiria Sodoma se porventura houvessem 50, 20 ou mesmo 10 inocentes. Mas é que não havia sequer 10 inocentes em Sodoma. Quando os mensageiros de Deus vieram a Sodoma, eles viram a grande maldade do povo. Eles tomaram a Ló e a sua família para fora da cidade a toda a pressa. Então Deus mandou fogo do céu e toda a cidade de Sodoma foi queimada, com todos os seus malvados habitantes, e até os vales em redor, com sua gente, foram destruídos pelo fogo. Abraão tinha intercedido, mas só Ló e suas 2 filhas foram salvos. A esposa de Ló demorou-se a sair e foi destruída também. Gravura 20. Deus prova a Abraão. Quando Sara era de 90 anos de idade, deu à luz um filho, tal como Deus havia prometido. Chamaram-lhe Isaque, que significa riso. Quando Isaque era rapaz, Deus provou Abraão. Deus disse-lhe: "Toma o teu único filho, Isaque, e oferece-o a mim em sacrifício." Abraão obedeceu a Deus. Abraão creu que Deus podia trazer Isaque à vida outra vez. Ele preparou a Isaque para ser dado em sacrifício a Deus. Exatamente quando Abraão
ia imolar Isaac, um anjo lhe bradou: Abraão, não estendas a tua mão para matar teu filho, pois agora vejo que temes a Deus. Não me negaste o teu único filho. Quando o anjo lhe acabou de falar, Abraão viu um carneiro preso a um arbusto e ofereceu-o em sacrifício a Deus em lugar do seu filho Isaac. Porque Abraão obedeceu, Deus disse-lhe: Eu te abençoarei grandemente, e através da tua descendência todas as nações serão benditas. Gravura 21. Uma esposa para Isaac. Quando Abraão era muito velho, ele chamou o seu mordomo e lhe disse: Põe a tua mão sobre a minha coxa e permite-me que irás à minha terra buscar uma esposa para o meu filho Isaac. Abraão não queria que seu filho saísse da terra prometida e nem queria que seu filho tomasse esposa entre aquelas infiéis cananitas. O mordomo de Abraão obedeceu e viajou para a cidade de Naor. Chegado ali, ele pediu a Deus que o guiasse a encontrar a esposa certa para o filho de seu senhor. Uma muito formosa jovem chamada Rebeca veio fora da cidade a buscar água e prestou-se a tirar água para o servo de Abraão e seus 10 camelos. O mordomo sabia que esta era a mulher indicada. Também descobriu que aquela jovem era neta do irmão de Abraão. Ele agradeceu a Deus por ter respondido à sua oração. Deus tinha-o guiado aos parentes do seu senhor. Rebeca veio a ser a esposa de Isaac. Abraão morreu com 175 anos de idade. Em toda a sua vida ele confiou que Deus cumpre as suas promessas. Desta maneira, Deus aceitou e abençoou e toda a sua descendência. Gravura 22. A promessa de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Deus disse a Adão que um dia ele derrotaria Satanás. Deus mostrou a Noé que um dia ele julgaria aqueles que seguissem os caminhos de Satanás. Deus mostrou a Job que é ele quem controla todas as coisas neste mundo. Deus mostrou a Abraão que ele é cumpridor de suas promessas. Nesta gravura você pode ver o bebê a quem Deus enviou para cumprir todas as promessas de Deus. Exatamente no tempo preciso, Deus enviou Jesus à Terra. Ele é o único que Deus enviou para cumprir as promessas de Deus. Ele nasceu como bebê. Sua mãe era uma virgem chamada Maria, a qual era descendente de Isaac e Rebeca. Mas o pai de Jesus era o Deus verdadeiro. Este menino foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Seu nome é Jesus, que quer dizer Salvador. Jesus veio para salvar toda a gente dos seus pecados. Gravura 23. Jesus morreu por nós. Jesus cresceu e fez-se um homem. Ele ensinou ao povo os caminhos de Deus. Ele operou muitos milagres para mostrar que veio de Deus. Mas aquela gente tão má recusou-se a crer nele. Eles mataram a Jesus, pregando-o em uma cruz de madeira. Um soldado traspassou-o com uma lança para confirmar que ele estava realmente morto. Um carneiro substituiu Isaac, mas Jesus não teve nenhum substituto. Deus entregou o seu Filho único para ser sacrificado pelos nossos pecados. O pecado de Adão separou o homem de Deus.
Mesmo que nós vivamos uma vida piedosa e religiosa, nós continuamos separados de Deus. Jesus é o mediador que une Deus à raça humana. Isto é, o homem volta a ter comunhão com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Lembre-se o que Deus prometeu a Abraão. Todas as nações da terra serão benditas através dos teus descendentes. Nós temos recebido esta bênção através da fé e de termos crido no Senhor Jesus, o qual morreu por nós. Gravura 24. Salvo por crer. O corpo de Jesus, depois de morte, foi posto na sepultura. Mas ao terceiro dia após a sua morte, Jesus voltou à vida. Ressuscitou. A morte não pôde conter aquele que veio de Deus. Ele apareceu aos seus amigos e seguidores. Todos eles ficaram perplexos. Um discípulo, chamado Tomé, não estava lá quando Jesus apareceu aos seus companheiros. Ele disse-lhes: a não ser que eu veja os sinais dos pregos em suas mãos e que ponha a minha mão no seu lado, eu nunca acreditarei. Uma semana depois, Jesus apareceu outra vez. Veja a gravura. Jesus mostrou a Tomé as marcas dos cravos em suas mãos e a ferida no seu lado por onde o traspassaram. Não duvides, mas crê, disse Jesus. Bem-aventurados são aqueles que creem sem verem. Não sejamos como Tomé, que duvidou, mas sejamos como Abraão, que creu em Deus. Os reais descendentes de Abraão são todos aqueles que, como ele, creem em Deus. Só crendo em Jesus é que seremos salvos, para vivermos com Deus para toda a eternidade.